Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, cinéfilos! Bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Agora pegue aquela pipoquinha e vamos falar sobre alguns filmes que marcaram a história do mundo automotivo, tanto os carros nos filmes, quanto os filmes em si. Então aproveitem bastante, mas primeiro aquela paradinha no pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos ao quadro de recados. Pessoal, obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido. Fico muito feliz que todo mundo tá gostando e tá me ajudando a melhorar o conteúdo para vocês. Podem me mandar feedbacks lá no Twitter, @puntatalks, ou pelo e-mail, punta.talks@gmail.com. E também me deem retweets nos episódios. Isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas e você vai estar espalhando a palavra do Punta Talks para todo mundo. Um outro recado muito legal é que no dia 23 vai ter uma super live de podcasts de automobilismo lá no YouTube. Isso mesmo, o Punta Talks vai estar presente nessa super live, uma mesa redonda aí com vários debates ao longo do dia, 8 horas de live, vai ser bem legal. Outra coisa, a gente tá no momento ainda de pandemia, eu tô gravando isso no dia 17/5, deixar pra vocês aqui aquele áudiozinho que toquei no último episódio do ABPod. Então escutem, é muito importante o recado deles e logo em seguida vamos para o episódio com aquele convidado especial que eu comentei no episódio passado. Valeu, pessoal! O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresentar algum desses sintomas, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. A gente está aqui com um convidado, agora que a gente vai falar sobre filmes. Então, William, se apresenta para o pessoal. Opa, fala aí, galera. Eu sou o William de Souza, ali do WillCast, né? O Ivan me chamou aqui para poder estar falando aqui. Vamos falar aqui sobre esses carros aí, filmes de carros. Não sei o que ele vai aprontar pra gente aí hoje aí. Eu tenho um podcast ali de filmes, série de TV, que é o WillCast. E aí lá a gente tem o Rolândia também, que é para falar sobre filme de série de terror. E tem o No Ar com Elas, que é mais voltado pro público feminino, também fala de cultura pop em geral, filmes e tudo mais, e tá lá em willhu.com.br, tem no Instagram também, no Twitter, pode seguir a gente lá e tudo mais. É isso aí, pessoal. Sigam o William lá nas redes sociais, sigam todo o elenco deles lá. Bom, vamos começar falando aqui de alguns filmes. A ideia é que esse episódio a gente fale de alguns filmes marcantes, com carros marcantes ou que marcam a história do mundo automotivo. A gente vai começar com um filme que tem um carro marcante que, por incrível que pareça, na sua época não foi nem um pouco adorado. Ele só foi começar a ser visto na mídia depois do filme. A gente tá falando do De Volta para o Futuro. Aquele belíssimo exemplo de filme. Na verdade, belíssimo exemplo de trilogia, né? Cara. Eu considero a trilogia perfeita. Um dos raros casos onde os 3 filmes são maravilhosos. Então, William, já que você escolheu esse filme pra estar na lista, na minha lista não estava, mas eu considero ele muito porque o tempo inteiro eu tô assistindo essa maravilhosa trilogia. Fala um pouco desse filme pra galera. Caso tenha alguém que não conheça esse filme, aonde você estava esses anos todos, você nunca ouviu falar de Volta para o Futuro, é um filme que se passa ali na década de 80, onde tem um garoto que tem uma amizade com um cientista, que o cientista ele cria a máquina do tempo. Qual a melhor maneira de você viajar no tempo do que com um carro, um DeLorean? Caraca, o melhor carro para poder viajar no tempo. Cara, fantástico isso. E aí começa as confusões, né? Porque por causa de alguma série de acontecimentos, ele acaba indo pro passado e conhecendo o pai e a mãe dele quando eram jovens e tudo mais. E depois ele tem que arrumar um jeito de voltar para o futuro. Por isso estamos filme De Volta para o Futuro e tudo mais. Mas esse carro, cara, o DeLorean, eu acho que quando eu vi esse filme eu era moleque, garotinho, né? O filme da década de 80. E eu assisti no início dos anos 90, quando eu era garoto ali. Cara, foi a primeira vez que eu vi um carro que a porta abre pra cima.
E pra mim foi uma loucura. Eu falei, que isso? Como isso é possível? Cara, foi a coisa mais louca do mundo. Com toda a forma como o carro funciona, o design do carro, o visual do carro, entendeu? Eu me apaixonei por esse filme. Na verdade, muita gente se apaixonou por esse filme, inclusive pelo carro. Assim, falando um pouco da história, o carro ele só foi produzido 3 anos pela marca DeLorean. Pra vocês verem como esse carro não fez sucesso na época. Ele só foi fazer sucesso mesmo no filme. Agora, o porquê que... O carro do filme que ele explodiu, né? Exatamente, esse carro ele só foi ser conhecido, porque na verdade todo mundo que tinha esse carro não gostava dele por N motivos, porque ele não tinha visibilidade nenhuma, ele era muito fraco pra época, inclusive pros carros daquela época ele já não era um carro bom e de uma marca desconhecida. Aqui pro Brasil ele nem veio como importação, ele só ficou mesmo nos Estados Unidos e partes da Europa. Assim, eles escolheram esse carro pelo design mesmo, como o William tava falando. O design dele. Ele realmente era um carro futurista, né? Exato. E é interessante como eles brincaram com o carro nos 3 filmes, né? O primeiro era o carro só ele mesmo, andando nas 4 rodas. Aí já no segundo carro era um carro futurista mesmo. Até voava, né? Pô, cara. Porque, tipo assim, ele tinha todo o design dele, né? Ele era todo adaptado pro filme, né? Pra ficar mais cheio da geringonça lá que o Dr. Brown colocava no carro, pra poder fazer o carro virar uma máquina do tempo. E tipo, no final do primeiro filme, eu lembro, tu tá vendo o primeiro filme, quando o filme acaba, né, porque ele tinha aquele lance que ele tinha que atingir um certo limite de velocidade pra poder viajar no tempo, né, ele só conseguiria viajar atingindo um certo limite de velocidade e tendo o tipo de energia que ele precisava, né, tal, não sei quantos mil gigawatts, agora não tô lembrando, precisava de plutônio pra poder gerar ele e tudo mais. Só que, no final do filme, o doutor vem com ele, o doutor foi pro futuro, e veio com ele do futuro com novos detalhes adaptados do carro. E eu lembro no final do filme, quando ele para na rua, aí o Marty fala assim, doutor, essa rua não tem tamanho suficiente para poder atingir a velocidade. Aí ele fala, pra onde a gente vai, a gente não precisa de rua. O carro começa a voar, meu irmão. Eu falei, caraca, mano, caraca, muito bom, cara, muito bom. E isso é numa época que, vamos dizer assim, a galera só sonhava com carros voadores, né? Não existiam e até hoje não existem, né? A gente tá em 2020 aí e a gente não tem nenhum carro o filme é de 85, eles imaginavam que em 2015 já existiria carros voadores, já vai. E pessoal, assim, não subestimem o filme. Se vocês não assistiram até hoje, não sei de que planeta vocês vieram, mas assim, assistam obrigatoriamente esses filmes, porque eles, por mais que a gente fale, de 85, mas a história é muito bem amarrada, o roteiro é muito bom, os atores são bons, por incrível que pareça. E outra coisa, os efeitos especiais eram bons também pra época. A gente não liga de assistir, mesmo com aqueles efeitos, hoje em dia nas telas Full HD. E assim, a história inteira diverte. E até porque o primeiro filme em si, ele não tem nem nada muito futurístico, né? O lance é que, por causa de um lance lá, um acidente, ele acaba indo pro passado. Então o filme inteiro, o primeiro, se passa na década de 60, eu acho, 50, alguma coisa assim. É todo no passado, é o visual do passado e tudo mais. Depois que ele tem que ir pro o futuro dele, que no caso era pro presente, era em 1975, entendeu? E é muito maneiro, cara. O visual do carro, o design do carro, o lance da porta abrir pra cima, ele por dentro. Poxa, muito maneiro. Realmente foi marcante pra época. Inclusive, até hoje, assistam, que é diversão garantida. E a gente vai dar um salto um pouquinho maior agora. Vamos pra 2000, logo no começo do século, né? Bem depois daquele famoso bug do milênio. Eu acho que muita gente passou aqui, mas a gente vai pra 60 segundos. Só tem 60 segundos pra fazer a ação acontecer. Estamos falando daquele filme do Nicolas Cage, que ele era um ladrão de carros, onde um carro específico ficou muito marcado e até hoje é cultuado como... e chamado pelo nome. Eleanor era o carro do filme. Mas Exato, muito bom, cara. Um Ford Mustang maravilhoso, que a gente até hoje chama de Ford Eleanor por causa do filme. Foi um filme que marcou, porque a ação do filme era muito boa, o Nicolas Cage estava muito bom nesse filme. Acho que ele tava no auge dele, né, cara? Sim, ele estava no auge, com certeza. Ele tava fazendo
um filme atrás de filme, tipo, filmaço atrás de filmaço, filme de ação que ele fazia. Sim. Numa época que ainda não existia, acho que ainda não existia Velozes e Furiosos. Não, ainda não. Exatamente. O Velozes e Furiosos veio um ano depois. A gente já vai falar dele já. Mas assim, fala um pouquinho aí, William, do filme pra gente. Cara, o filme de 2000, Nicolas Cage, ele era um cara que, tipo, ele era ladrão de carro, mas ele tava parado já há muito tempo, ele tinha abandonado essa vida e tudo mais. Só que o irmão dele tava ainda nessa vida de roubo de carro, e o irmão dele fez um contrato com um cara lá, né, que era 50 carros que ele tinha que roubar, né? Só que ele acabou que prejudicou a parada lá, o irmão dele fez algum bagulho errado e tal, e os caras iam matar ele, então ele, pra poder salvar o irmão, aí ele falou que ele ia conseguir recuperar. Só que aí, por causa disso, ele teria que roubar 50 carros dentro de um prazo. E toda a preparação que ele teria que montar a equipe, fazer tudo mais e tal, para até conseguir roubar os carros, os 50 carros, ele teria que roubar 50 carros em uma noite. Aí começa a correria do filme, que é a loucura, né? E o lance dos nomes, de os carros terem nomes, é que eles falavam, ao invés de eles falarem o modelo do carro, né? Quando eles estavam conversando, quando eles iam planejar tudo, caso tivesse alguma escuta, caso se o telefone tivesse grampeado, alguma coisa assim, para poder não serem pegos pela polícia, eles usavam o nome de mulheres. Todos os carros tinham nomes de mulheres, né? Eleanor era o Mustang lá, que o personagem do Nicolas Cage tinha um lance especial com esse carro, porque toda vez que ele tentava roubar esse carro, acontecia alguma coisa que atrapalhava ele, né? Sim. E que carro, cara. Nossa, esse carro é maravilhoso, mano. E a gente tá falando de um Mustang Shelby GT500, 1967, que foi preparado especialmente para esse filme, mas até hoje tem réplicas dele espalhadas pelo mundo inteiro. Não me surpreenderia se um desses estivesse no Brasil. Assim, vamos dizer que era um Ford com V8 e 400 cavalos debaixo daquele capô. Ele fez muito sucesso naquele filme, que marcou realmente. Eu acho que muita gente que do cinema ou mesmo do mundo automotivo cultuou aquele carro pelo conjunto da obra, né? Vamos dizer assim, que realmente o filme era muito bom e o carro que eles colocaram como ícone, ele acabou sendo tão grande quanto o filme, eu posso dizer assim. Então, sim, cara. E o Nicolas Cage tava naquela época de ouro dele, não tinha feito, assim, filmes ruins todos fazem, mas o Nicolas Cage às vezes tem uma mão não tão boa para filmes. Acho que o William... de um tempo pra cá, ele precisou pagar alguns boletos, né? Ficou, digamos, um pouco endividado, aí tá aceitando fazer qualquer filme aí, né? De uns anos pra cá. Exatamente. Inclusive, o pessoal do Willcast tem um episódio falando justamente do Nicolas Cage e seus filmes ruins. Quiser lá, vai lá no feed e baixa. É um episódio recente, inclusive. Sim, cara. Sim. Cara, e esse carro é muito maneiro. E se eu não me engano... se eu não me engano, não. Tá pra sair um filme do Batman que eles estão filmando agora, o The Batman. E o diretor postou uma foto dele com o Batmóvel, né? Assim, não sei se você chegou a ver. Sim. A foto dele com o Batmóvel. E não é um Mustang, mas o visual do carro tá muito parecido. Na hora que eu vi, eu lembrei da Eleanor. Na hora que eu olhei pra foto assim, eu falei, caraca, o Batmóvel não vai ser tipo aquele tanque, né? Aquele carro todo blindadão, aquela coisa toda. Vai ser algo tipo como um carro mesmo, né, adaptado para poder ser o Batmóvel. E é um modelo muito parecido com o do Mustang desse 60 segundos. Sim, logo saem mais imagens do filme novo do Batman. Apesar de eu ser um pouco cético quanto ao ator que escolheram, mas vamos deixar pro cinema descobrir o que vai ser realmente. Vamos só pular um ano aí. O William já tinha comentado do Velozes e Furiosos, e realmente, Velozes e Furiosos saiu em 2001, né? Aquele filme que marcou, acho, o mundo como a gente que adora carros não via, né? Que a gente chamava de carros tunados. Aqui no Brasil não tem essa cultura, mas lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente no Japão, a cultura é muito forte para esse tipo de carro. E esse filme trouxe um pouco dessa visão do americano e seus carros. Bom, isso. Eu vou até contar um pouquinho do filme, né? Quem não viu também, por favor, vá ver. Eu acho que
é meio que obrigatório também todo mundo que tá escutando esse podcast assistir esse filme até o terceiro filme. Por favor, cara. Até o terceiro filme. Passou disso já é avacalhação, eu acho. Virou filme de super-herói. Virou filme de super-herói. É aquele filme policial com a jornada do herói muito bem escarrada na nossa cara. Mas assim, na época foi um filme que marcou demais. Eu na época não podia assistir esse filme porque o cinema não deixava entrar menor de 16 pra assistir esse filme. Então já tô denunciando até a minha idade. 2001 eu vi no cinema. Esse primeiro eu tinha... 2001, quando que ele estreou? Deixa eu ver aqui. Só pra poder ter certeza. Que em 2000 eu tinha 16 anos, sabe? Você já tinha 17 quando ele estreou. Denunciando a idade aqui, galera. Olha aí, ó. Quando ele estreou no Brasil, estreou na semana do meu aniversário. Eu já tava com 17 anos. Aí. Olha aí. Então, era um filme... vou dar uma breve resumida aqui. O Dominic Toretto era o líder de gangue de corrida de rua em Los Angeles, que ele estava sendo sempre investigado por roubo de carga, principalmente de eletrônico. Quem começa a investigar é o... Dá pra imaginar, cara. Eles roubavam caminhões que carregavam videocassete, televisões, essas coisas assim, televisões com videocassete, cara, olha quanto tempo faz. E tinham poucos DVDs naquele meio, porque algumas cargas apareciam lá, o DVD bem descrito, né? Caramba. E o que é interessante, quem começou a investigar foi o Brian O'Connor. Na época ele tava do outro lado da lei ainda. E claro que ele passou pro lado do Toretto ao longo do filme, acho que todo mundo viu. Vin Diesel e Paul Walker são a dupla desse filme e de próximos filmes, depois do terceiro filme, né? Claro, quarto filme, quinto, até o seu falecimento mais pra frente. Isso. Paul Walker, ele infelizmente faleceu a bordo de um carro. O Paul Walker, ele ficou apaixonado por carros, cara, por causa dessa franquia. Sim. Depois do primeiro filme, ele ficou fissurado com esses carros assim, tunados, carro com motor mais potentes e tal. Ele começou a ficar no lance de colecionar modelos diferentes e tal, por causa da franquia. Sim, exatamente. Inclusive, aquele Supra que aparece no 7º filme, quando tem a cena clássica e épica que todo mundo chora. Quem acompanha a franquia chora mesmo naquela cena. Inclusive, foi um dos que chorou no filme. Aquele Supra branco era dele mesmo. Atualmente tá com o irmão dele, mas aquele Supra era dele. Inclusive... Recentemente a gente falou lá no Eurocast lá que o Cleito falou que não chorou nessa cena. Eu falei, você é um insensível sem coração. Você que não chora nessa cena. Quem não chora nessa cena é insensível mesmo. Ou realmente não se apegou ao filme, porque quem desde adolescente acompanhou esse filme, aquela cena é marcante demais. E olha que só um fato curioso desse filme, acho que eu não sei nem se o William sabia, acabou lendo esse daí, o Paul Walker, ele foi escolhido como ator pro Brian, só que tinham 3 caras que estavam no páreo. Eminem, o rapper, Mark Wahlberg e Christian Bale. Agora vamos tentar imaginar esse filme sem Paul Walker e com Christian Bale. Não daria certo. Olha, não daria certo não. Até o Christian Bale não ia ficar fazendo as sequências não, que depois vieram depois. Não, ele não ia aguentar. Ele não ia não. Ele ia parar no primeiro mesmo, talvez no segundo e acabou. Exatamente. Mas são outros atores aí que estavam cotados pro papel e não conseguiram, por alguns motivos aí, o Paul Walker foi escolhido. Talvez o Eminem chegasse perto. Talvez o Eminem ficasse legal, mas eu acho que quem eternizou o papel do Brian O'Connor foi o Paul Walker mesmo. Foi o Paul Walker. Ficou marcado na história aí da franquia. E aí, saindo do mundo real pro mundo imaginário, vamos pra uma época que os carros dominam o mundo. Estamos falando daquela animação Carros, que também teve uma franquia, só que... Bom, vamos falar só do primeiro filme aqui. Não quero me ater ao segundo e ao terceiro filme. E aí, Cleiton? Cara, Carros é maravilhoso, cara. Carros é um passeio a modelos e mais modelos diferentes um do outro, né, cara? Assim, a animação que tem até caminhonete tem ali pra você apreciar, além das paisagens do filme. A mensagem do filme é muito sobre isso, sobre apreciar a viagem, né? Não só o destino, né? Porque no lance de viagem tem... Você sai do ponto A para ir pro ponto B, mas a viagem não é só o destino, para onde você está indo, é o trajeto que você está fazendo.
Porque a estrada do filme, ela fica num... Ela foi abandonada por causa do negócio de rodovias e tudo mais. E o nosso querido Relâmpago Marquinhos, né? Que é um carro de corrida, acaba se perdendo e vai parar dentro nessa cidadezinha aí, meio pacata, e acaba se encantando por ela, né? E, cara, é muito legal esse desenho, cara. É uma viagem na imaginação também, né? Como que seria um mundo dominado só pelos carros, né? Não tinham humanos. Eles interpretando o papel de humanos. Isso, né? Foi um filme que eu comecei a assistir, eu assisti realmente muitas vezes, porque é um filme divertidíssimo, e você vê aquelas paisagens que a Pixar fez em 2006, que já foi marcante, e conseguir imaginar o mundo completo só com carros, e a gente fica na imaginação como que eles conseguiram pensar em tudo, né? Desde quem faz a manutenção, e assim, na verdade a manutenção é feita por um carro que faz a manutenção do outro carro, isso daí seria um médico, né? Tanto é que quem faz a manutenção se chama Doc. Nos outros filmes, na verdade ele não aparece, mas ele foi o mentor do Relâmpago McQueen, assim, numa passagem entre o primeiro e o segundo filme. Nesse filme, quem interpreta o Relâmpago McQueen no áudio original é o Owen Wilson. Isso. E assim, dá pra ver um pouco da interpretação dele se você assistir ele legendado. É bem interessante até assistir ele legendado. Muita gente viu esse filme dublado, inclusive eu, as primeiras vezes. Mas assistir ele legendado que fica interessante também. Só uma curiosidade legal sobre o filme não era pra chamar Carros, era pra chamar Route 66, que é em homenagem à Rota 66, Rota 66, só que por causa de uma série que tinha lá em 1960, eles não adotaram esse nome. Isso. Ficou Carros, inclusive em inglês é só Cars. Isso. Interessante também uma outra coisa que a Pixar fez na época foi que eles fizeram 43 mil designers de carros. Olha só, cara. Meu Deus do céu. É muita coisa. Cara, tem um dos carros assim que eu gosto muito, que eu gosto muito assim de modelo de carro antigo, né? Tu falou aí do Doc, né? Que é o Doc Hudson, que ele é um modelo Hudson Hornet, né? Isso. Cara, é muito maneiro esse carro, cara. Eu acho muito maneiro o visual desses carros antigos, assim. Eu me amarro, cara. E aí ele era um carro de corrida antigo, né? E tudo mais. E que era tipo meio que um xerife, né? Do doutor ali na cidade ali, né? Exatamente. E tudo mais, cara. O visual dele é muito maneiro, cara. E é bem legal, até mesmo os carros da Itália, né? O Fiat 500, que é o... Como que é o nome dele? Isso, babino! Isso. Ele... Uma Ferrari! Ele... Uma Ferrari, de verdade! Na minha loja! Que é interessante até que eles remetem até regiões do mundo pra interpretar. Isso é muito legal. A Sally, que é Tem uma Kombi, cara. Tem uma Kombi, exatamente, que é hipster. Muito bom, cara. Um Jeep Williams, que é um militar, né? E eles têm a Porsche, né? Que era como se fosse a moça da cidade grande que foi morar no interior. Isso. Né? Cara, muito legal. Muito, muito modelo de carro, cara. Isso, e ele se passa meio que ao redor também de um paralelo da NASCAR, que são as corridas ovais nos Estados Unidos. Eles fizeram meio que um paralelo chamado de Copa Pistão. Copa Pistão. Que ficou muito bom. Muito bom, cara. Até o nome da cidade é divertido, né? Radiator Springs. Isso. Cara, é bem legal o que eles fizeram com esse filme. Inclusive, o diretor do filme, ele é o diretor também do Toy Story 1, Toy Story 2 e Vida de Inseto. Então, o cara já tinha 3 animações aí consagradas no currículo. Sim, sim. Cara, eu vi ele falando, teve um documentário que eu vi ele falando, quando ele teve a ideia de fazer o Carros, foi tipo isso, ele tinha feito Vida de Inseto, Toy Story e tal, só que tipo assim, ele viu que ele tava perdendo muito o crescimento dos filhos, das filhas dele, né, porque tava trabalhando muito, então ele quis tirar umas férias e eles foram viajar. Aí ele pegou a família, né, aqueles carros, aqueles trailers, né, que o cara, é um trailer que o cara vai viajar e aí pode parar na estrada e aí tem lugar pra dormir no trailer, pra cozinhar, essas coisas assim, né? Lá nos Estados Unidos é bem comum isso. Ele tava fazendo isso, então ele foi passando por lugares maravilhosos, ele passou uma experiência maravilhosa, assim, de viajar com
com a família pela estrada, e pegar a estrada e conhecer a paisagens e tudo mais, cidadezinhas, assim, passou por cidadezinhas assim pequenas, estavam abandonadas. Aí foi quando ele teve a ideia de fazer esse filme, entendeu? É bem interessante essa história, e principalmente que uma curiosidade também é que o número do Relâmpago McQueen no filme, nos 3 filmes, é 95, né? E é o ano de estreia de Toy Story 1 no cinema. Olha aí. Eles trocaram, na verdade, porque o número inicial dele era 57, que era o ano de nascimento do diretor. E aí eles fizeram assim, falou assim, não, vamos trocar, vamos colocar aqui 95 pra... botar um easter egg. Um easter egg. Que a Disney é cheia dessas, né? Demais. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho do filme Christine. Vai lá, William, dá uma sinopse desse filme um pouquinho pra nós. Cara, aproveitando aí que a gente falou sobre o Doc Hudson, né, o carro aí bem antigo, Christine é bem parecido, que é um filme da década de 80, um filme de terror, né, um thriller de suspense, terror, e conta a história de um carro que é possuído, né, um carro que é possuído por um espírito demoníaco que ele mata as pessoas, né, só que não é um carro qualquer. Não é? Eu não sei como é que se fala esse nome. É Plymouth Fury, de 1958. Acho que é isso. O modelo do carro, né? Vermelho. É um carrão, cara. Um visual do carro. Um carro muito estiloso. E o filme fala isso. É um garoto que ele se encanta pelo carro. Ele vê o carro tava bem velho, bem abandonado, bem largado. E ele fica obcecado pelo carro. Ele compra o carro, começa a restaurar o carro e tudo mais. E só que aí o carro fica tipo um caso de amor entre ele e o carro. E o carro começa a ficar com ciúme, né? Por exemplo, fica com ciúme da namorada dele. Quando ele dá mais atenção pra namorada do que pro carro. Quando alguém quer fazer algum mal a ele, o carro vai pra poder matar a pessoa também, né? É um lance bem... É um filme de terror, né? Tal, mas é muito maneiro esse filme, cara. E o carro é fascinante. Tem um lance muito legal, que eu via muito esse filme no cinema em casa, quando passava no SBT, antigamente, e a TV dublado e tal. Recentemente eu revi esse filme, eu vi ele com áudio original em inglês, que eu nunca tinha assistido, e eu reparei num detalhe que eu nunca tinha notado, que todas as vezes no filme que o rádio começa a tocar uma música, a letra da música que toca tem a ver com a situação, é como se fosse o carro falando alguma coisa. Aí minha cabeça explodiu, eu falei, caraca, toda vez que passava no SBT não passava a legenda da música, né? A música começava a tocar, por exemplo, tem uma hora que o cara fica tentando arrombar a porta do carro, aí a música começa a tocar uma música, um rock, só rock antigo, década de 50, né? A música que toca é uma letra falando sobre você tá batendo na porta, você não vai entrar. Caraca, é muito maneiro, cara. É muito maneiro, cara. E aqueles carros que realmente marcam, né? Porque até hoje, carros daquele modelo são muito chamativos em todas as exposições, né? Era um carro lugar vermelho, mas aquele vermelho forte. Um detalhe, a minha esposa, que ela não é muito ligada no lance de modelo de carro e tal, ela não repara muito qual modelo é. Tem uma vez que a gente tava no shopping, tinha um carro desse, um modelo desse em exposição no shopping, vermelho. Aí minha esposa olhou e falou assim, lá amor, Christine. Aí, ó. Marcou, cara, marcou. E é aquele carro com aquela cauda de peixe, né, na traseira, que é maravilhoso. Isso, tipo uma barbatana, né? Que é uma barbatana. E aquele carro de 5 metros de comprimento, né? Vamos dizer assim. Bem comprido. Tipo, bem comprido mesmo. Digamos que no Brasil seria o Monza Tubarão, né? Isso. Bem comprido assim. Aqui no Brasil a gente teria um Monza Tubarão. Aí a gente já pode fazer um remake do Christine. Botar um Monza Tubarão vermelho, né, cara? Isso. Adorei. Caraca. Ai, meu Deus do céu, cara. Muito Mas bom. Esse filme em particular, né? Você pensar que um carro vai assassinar tudo que for, que tiver na frente dele, praticamente, né? Era interessante. Inclusive, filmes dessa época de terror eram bem assim, né? Era algum objeto que tava animado. Isso, Tinha o Chuck, Tinha todos esses filmes aí e esse filme não deixa passar desapercebido. Eu acho que quem não escuta muito de filmes de terror acaba não passando por ele, mas é um filme legal de se assistir até hoje em dia, só pra legal, conhecer. Cara. Eu revi ele recentemente, um dia desse, foi esse ano já que eu revi, que eu pretendo até gravar um Horrorlândia sobre ele. E cara, o filme é bacana ainda, é legal ainda, porque tipo assim, ele não tem nada de efeitos visuais,
de computação, é só o jogo de câmera com carro mesmo. Por exemplo, tem uma hora que ele vai matar a mulher asfixiada, a pessoa asfixiada dentro do carro. Ele tranca as portas e solta o escapamento dele, ele começa a soltar ao contrário, soltar dentro do carro. Dentro do carro. Entendeu? Aí tem vários acontecimentos assim de ele atropelar e tal, então não tem nada de efeito de computador, então dá pra assistir tranquilo. É bem legal, o filme é bem interessante, é simplesmente fácil de achar, não é tão difícil, você vê, ele passava na sessão da tarde, então é bem cinema em casa, né? Cinema em casa. A CBT gostava desses tipos de filme. E é um carro ele se consertava, né? Ele se consertava. Imagina você ter um carro que você arranhou, ele mesmo se conserta sozinho. Né? Hoje em dia seria uma aula roda, né? Aquela maravilha. Uma curiosidade rápida desse filme é que no começo dos créditos dá pra escutar o ronco do motor da Christine. Sim. É muito legal. É umas jogadinhas que você só pega assistindo, eu acho que uma segunda ou terceira vez, assim. Na primeira vez dá um impacto assistir o filme, mas depois você consegue pegar esses pequenas nuances no filme. Você vê, o William não tinha percebido das músicas. Eu também não sabia das músicas, né? É bem legal isso daí. Vamos puxar outro filme aqui. Vamos falar de um, entre aspas, né? Nacional. Ele não é nacional, mas o ícone é nacional. Vamos falar do documentário do Senna. Acho que muita gente assistiu e quem gosta de Fórmula 1, eu acho que o Senna foi um ícone nacional na época. Foi. E até hoje ele continua. Tanto é que o atual campeão, Lewis Hamilton, ele é fãzaço do Senna. Ele já fez várias homenagens em corridas. E apesar de já ter passado dos recordes do Senna, ele sempre fala que ele foi uma inspiração. O documentário que se passa, ele conta desde o começo da trajetória dele, lá dos primórdios, até a sua morte no GP de San Marino em 94. Acho que foi marcante para todo mundo que acompanhou Fórmula 1. Naquela época, bastante divertido acompanhar a Fórmula 1. Muita gente... Era muito bom, cara. Que realmente nem gostava de Fórmula 1, mas gostava de acompanhar só por causa dele, né? Foi uma coisa interessante é que, até falar no filme, 94 foi o começo da carreira do Rubinho Barrichello, que atualmente está correndo ainda na Stock Car, mas naquela época ele estava estreando na Fórmula 1. Isso. O filme, ele passa por várias situações, tanto dos bastidores do Senna, com problemas com a FIA e tudo mais, até mesmo as corridas épicas que ele fez, aquela corrida em Interlagos que é marcante até hoje, de ganhar de sexta marcha um GP inteiro. Foi maravilhoso. Aquilo foi demais. Aquilo foi realmente demais e marca muito ver o acidente dele em 94, até hoje marca. Você assistir aquela cena de novo, parece que quem passou pelaquela época relembra muito bem. Parece cara, que eu tinha 10 anos quando ele morreu. Nossa, eu chorei muito na época, cara, porque eu gostava muito, eu acordava todo dia de manhã pra poder assistir a Fórmula 1, assistia a corrida, né, eu adorava. E na época o Brasil tava carente de ídolos, né, acho que era o único ídolo que tinha. Sim. O futebol, o Brasil não ia bem há anos, né? Naquele ano o Brasil ganhou acabou que ganhou a Copa de 94. Mas antes da morte dele, o Brasil não ganhava uma Copa, que o Brasil sempre foi o lance de futebol, né? Tudo mais. O Brasil não ganhava uma Copa desde 1970. Então, no esporte em si, faltava assim um ídolo para as pessoas. O Brasil sempre foi essa coisa de ficar com algum ídolo e tudo mais. E na época era ele, pô. O cara veio disputando Fórmula 1, velho. Caraca, onde que um brasileiro vai estar disputando Fórmula 1? Entendeu? Um esporte de elite e tudo mais. Mas, pô, o cara era humilde pra caramba e tudo, se envolvia com um lance de ajudas comunitárias e tudo mais. Então, o cara era ídolo mesmo. Exatamente. A gente tinha algumas pessoas ainda correndo, os brasileiros correndo na Fórmula 1, né, mesmo na estreia do Ayrton Senna, foi em 84, mas mesmo assim ele era um ídolo carismático. Ele é realmente, a gente fala, é um esporte de elite, e realmente pra você começar a correr no kart já é uma tonelada de dinheiro, é diferente de você pegar uma bola e começar a treinar todo dia. Você tem que pagar muitas coisas e não é barato nada delas. Qualquer coisa assim, por exemplo, só uma licença de piloto aí já você tem que fazer curso, você tem que pagar muita coisa e não vale. Mas assim, o Senna era realmente um ídolo. Até hoje é considerado um ídolo. Até hoje. Eu queria tanto um filme do Senna, assim como teve o Rush, né?
que mostrando lá a Fórmula 1 e tudo mais, mostrando a disputa que ele tinha, né, que era com Alan Prost, né, que ele tinha a maior rivalidade e tudo mais, com os outros caras na época, eu queria tanto um filme. Eu falei, gente, o Rodrigo Santoro tá aí fazendo filme a balde lá fora, cara, e encaixaria bem ele fazendo cena, cara. Pô, faça um filme, os caras não fazem, mano, caramba. Até parece mesmo, né? E aí você não precisa nem colocar uma atriz, né, pra interpretar a Xuxa na época que ele namorou a Xuxa, né? Precisa. Pode pegar ela mesmo. Mas assim, foi marcante pra todo mundo que acompanha a Fórmula 1, até hoje se fala, e vai se falar até mesmo quando a Fórmula 1 estiver se extinguindo, vamos dizer assim. Acho que não vai se extinguir, ela vai se modernizar sempre, mas ela é um cara que vai ser sempre falado. E o William acabou de citar o nosso próximo filme, acho que Rush, No Limite da Emoção, né? Ele veio aqui como No Limite da Emoção. Era aquele filme que conta a rivalidade forte entre Nick Lauda e James Hunt, lá em 70. E foi realmente um filme bem construído, né? Cara, eu te falar, quando esse filme saiu, fui meio com o pé atrás, porque o último filme de Fórmula 1 que eu tinha assistido, eu acho que o único de Fórmula 1, de Fórmula 1, Fórmula Indy, esse estilo assim de corrida assim, era um com Sylvester Stallone, Alta Velocidade, acho o nome do filme, que é ruim, entendeu? Não é... Aí eu fiquei, no filme de Fórmula 1 não dá certo não e tal. Mas aí quando eu fui ver, caraca, cara, filmaço, cara, muito bom. Exatamente, e realmente mostrou toda aquela rivalidade que Nick Lauda e James Hunt tinham na época. Eles tentaram expor isso bastante. Eram gênios incompatíveis ali. O Nick Lauda era muito técnico, era muito metódico, e o James Hunt era aquele playboyzinho, né? Era o cara que era despojado, ele não tinha medo de fazer uma ultrapassagem, e ele ia com tudo em toda a corrida. E ele, às vezes, não media as consequências das ultrapassagens dele. Mas era, cara... Então, era bem compatível na época. E, principalmente depois do acidente do Nick Lauda lá em Nürburgring, em 76, cara, foi assim, aquele... Parece que colocou mais combustível ainda naquela disputa. Parece que o Nick... ali, né? O James Hunt parecia que tava provocando, entre aspas, né, o Nick Lauda a todo momento voltar pra eles competirem mais. E o Nick Lauda lá todo se recuperando e tendo que se recuperar ainda mais rápido porque ele tinha vontade dessa competição. E Nick Lauda, até o seu falecimento, estava acompanhando a Fórmula 1 dentro do pit stop da Mercedes. O Nick Lauda sempre gostou disso. E era um cara fenomenal na pista. E o filme mostra bem isso. Um dos méritos do filme é ele conseguir que não só o visual, mas o clima da época, anos 70, né? A trilha sonora, tudo mais e tal. E você consegue se envolver emocionalmente com os personagens, cara. Então, você, cara, não tem como você não vibrar, não se emocionar e se arrepiar com certos momentos do filme, cara. Caraca, é muito bom o filme. Às vezes você fica até com raiva do Nick Lauda, né, pelas atitudes, mas você tem que pensar que o cara tava no calor do momento o tempo inteiro, e naquela época até hoje, os pilotos estão desafiando a vida deles também. Exato, os caras estão ali, meu irmão, o cara andando a 200, 300 por hora, mesmo, tem que estar, o nível de adrenalina é muito alto pro cara simplesmente querer e tentar segurar os ânimos em certos momentos, entendeu? Tem que alguns conseguem, outros não, então aí vai, aí fica maneiro o filme também, dá aquela adrenalina na gente, tá assistindo. Exatamente. E interessante que o filme ele foi rodado com carros de Fórmula 3, com motor menos potente e disfarçado no corpo do Fórmula 1 antigo. Olha como que eles fizeram. Eles tentaram colocar os dois atores em carros reais, entre aspas, daquela época, mas eles não podiam, como eles não têm a licença pra pilotar esse tipo de carro, eles só têm lá a atuação deles e um pouco de instrução no começo pra tentar tornar o filme um pouco mais real ainda. E aquela cena da batida do Nick Lauda em Nürburgring foi realmente rodada, ela não foi um clipe daquela época. O nível de produção desse filme é muito realista, cara. Muito realista, muito bem feito. Quer fazer alguma outra consideração aí de algum filme que a gente não passou? Agora, uma menção honrosa aqui, até pra você que você não assistiu, eu comentei contigo mais cedo, você não falou que não tinha assistido Baby Driver, né, que aqui no Brasil ficou Em Ritmo de Fuga, né? Pra quem gosta aí de música e carro, cara, é um prato feito, né? Porque o filme mostra ali um garoto que ele é piloto de fuga, né, dos caras que roubam banco e tal, e ele
dirige, ele vai na velocidade, as cenas de perseguições, ele dirige ouvindo música, né? Ele tem que sentir aquele ritmo, aquela batida, aquela pegada, que ele consegue reagir melhor, ter os reflexos melhor, ele vai na trilha sonora ali que ele tá escutando. E, cara, é muito maneiro, tem carros fantásticos nesse filme. As cenas de perseguições também são muito bem feitas, manobras de direção, você vê os detalhes trocando de marcha e tudo mais. Cara, é muito maneiro esse filme, vale a pena conferir pra quem gosta de carro e de música. E de um bom filme de ação, né? Porque tem troca de tiro, tem umas paradas bacanas. Legal. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. O William não assistiu esse filme, mas eu recomendo assistir. Corrida Mortal é com o Jason Statham, cara que é um piloto, ex-piloto que foi condenado à prisão por um crime que ele não cometeu, e ele tem que começar a correr numa corrida de vida ou morte. Caramba! Os carros são preparados com armas, com lança-mísseis. Carmageddon, isso aí é? Quase um Carmageddon, mas dentro de uma prisão. Caraca! E só sai da prisão, né? Quem vencer a última corrida é que sai da prisão. Só que o detalhe, só pra colocar um temperinho, só vence aquele que mata todos os outros pilotos. Caraca. Ou seja, é vida ou morte mesmo. Mortal mesmo, corrida mortal mesmo. Bem eu nunca assisti esse filme não, vou procurar pra ver, deve ser divertido, deve ser bacana. O filme foi bem divertido. O primeiro filme, são 3 filmes ao total, mas o primeiro filme aqui conta mesmo. Realmente são filmes ele é bem divertido. Tem bastante ação o tempo inteiro. As cenas são muito bem feitas e você fica com raiva, assim, muita raiva da personagem que faz a diretora da prisão. E realmente vale muito a pena assistir. E eu vou deixar um outro filme, mas eu não vou falar nada desse filme porque é muito recente, sem spoilers. Ford vs Ferrari. Vale muito a pena assistir, que conta a trajetória da Ford no mundo das pistas. Logo em Le Mans, em 1966, onde foi a estreia do GT40. A respeito do filme Ford vs Ferrari, eu acho interessante vocês irem lá no agregador de vocês e buscarem pelo episódio 77 do BPcast. O Rubens e a Débora fizeram uma análise super detalhada sobre o filme e o contexto histórico. Então acho bem legal vocês irem lá e darem uma conferida no trabalho deles. É muito divertido o filme, tem, assim, a trama é muito boa, os atores são, não dá nem pra falar que são muito bons, porque eles já são conhecidos de muito tempo, né, Matt Damon, Christian Bale, estão aí a duplinha dinâmica, vamos dizer assim, e realmente é um filme bem legal, muito bem feito, com imagens que recriam todo aquele ambiente de Le Mans naquela época. Acho que vale muito a pena assistir, é um filme de 2019, concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar e ganhou outros prêmios também, então vale bastante a pena assistir. Esse aí eu preciso ver, esse aí eu tenho que ver, esse aí eu tô devendo. Tem um episódio de Willcast aí que eles gravaram sobre o Oscar, que o William tomou os spoilers desse filme. A gente foi gravar sobre os indicados ao Oscar, mas eu não tinha assistido ele ainda, aí o pessoal tinha que comentar sobre o filme, né? Apesar que eles evitaram bastante spoiler, mas eu acabei tomando umzinho ou outro. Mas esse filme ganhou o Oscar até da parte técnica, de efeito sonoro, eu acho, edição de som, alguma coisa assim. Ele ganhou de edição de filmagem, edição de som. Olha aí, então. Edição de filmagem e edição de som. Ele ganhou. Ele foi nomeado. É importante isso num filme de carro, né? Lance de corrida, tudo mais. E pra quem gosta de uma boa história, ele não é um filme só sobre os carros, ele é um filme sobre a trama toda. É sobre tudo que se passava naquela época. Isso, dos bastidores. Não é um filme de corrida. Não é um filme de corrida. Ele é um filme que mostra isso aí que tu falou, o que se passava na época, né, que a corrida é o pano de fundo, né? Sim. E tivemos e realmente mostra Enzo Ferrari como que ele era, né? Claro, contado da visão do diretor ali, dos atores, mas basicamente como que ele agia. Henry Ford II e Bruce McLaren, que depois foi lá e fundou o time McLaren. Então, o cara, assim, realmente bacana. É um filme pra se assistir e reassistir. Vale bastante a pena.
Bom, William, agradeço muito a participação. Quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade aí. Já Eu que também. agradeço, cara. Eu que agradeço aí por ter me chamado. Pode me chamar mais vezes. Eu gosto de falar de filme, de carro e tudo mais. E aquilo, willhu.com.br ou lá no @willhucast, tanto no Twitter como no Instagram, consegue achar a gente lá. É isso aí, galera. Então, valeu pelo download. Valeu vocês que ficaram até aqui. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, é lá no Twitter, @puntatalks, ou mesmo pelo e-mail, punta.talks@gmail.com. Ainda não recebi no e-mail. Eu queria realmente receber e-mail de vocês, com feedbacks, qualquer coisa assim. E agradeço demais. Valeu, galera. E até um próximo episódio. Valeu. Você escutou Punta Talks.